Com a confirmação das interpretações de Steve e Melvern, claramente há discrepâncias entre o que eles viram. Baseado na conversa com Steve Wanacott, eu criei uma versão 3D do que acho que ele viu. Melvern viu uma coisa um pouco diferente. Há algumas discordâncias nas descrições, mas isso pode ser explicado pelas condições diferentes de observação de hora e de distância. Os dois objetos têm as mesmas características principais, como janelas bem acesas e luzes na parte de baixo. Eu tendo a achar que era mais na forma que Steve Wanacott viu do que na de Melvern. Só porque à noite é muito fácil confundir formas geométricas. Parece haver uma boa concordância entre os objetos descritos, o que me leva a acreditar que Steve e Melvern podem ter visto o mesmo objeto. Com vários relatos de policiais, recriações digitais dos depoimentos de testemunhas e um vídeo recém-descoberto, a equipe chega mais perto que nunca da verdade por trás desses mistérios. Mas um caso final pode provar ser aquele que iniciou a onda de relatos recentes de policiais. Meu Deus, o que será isso? De repente ele pulou de um jeito estranho e fazia movimentos que eram esquisitos e que eu não podia explicar. As visões no distrito de Trumbull, Ohio, e no sul de Illinois levaram a investigação a Holland, Michigan, e ao caso que pode ter desencadeado essas recentes visões policiais. O caso Holland aconteceu 9 meses antes de Trumbull. Foi aqui que tudo começou? Está vendo, senhor? Havia pelo menos 4 luzes piscando e elas iam para frente e para trás. Não há como, um avião não é tão largo assim. 8 de março de 1994, Holland, Michigan, 9h30 da noite. Moradores se reúnem ao ar livre para ver a aurora boreal. Enquanto o conhecido fenômeno aparece nos céus do norte, uma outra série de luzes no sul chama a atenção deles. Departamento de Polícia da cidade de Holland. Um policial de Holland também vê as luzes estranhas, mas não consegue identificar o que elas são. Ele pede que a central entre em contato com o Serviço Nacional de Meteorologia para ver se eles têm objetos no radar. Não consigo explicar a rapidez em que elas iam. Foi como se elas estivessem aqui e depois de um segundo estivessem ali. E em 2 ou 3 minutos ela partiu. Se vamos descobrir o que era ou não, eu não sei. Estamos aqui na casa de Cindy Právida. Ela é uma das testemunhas que viram as luzes em 94 e estamos aqui para ouvir diretamente dela. Eu estava aqui quando vi os OVNIs. Estava no telefone falando com uma amiga. Eles estavam acima das copas das árvores. Eram 4. Eram luzes imensas. Eu considerei que havia OVNIs no meu jardim. Estamos falando de pontos de luz. Uma bola de luz. Você viu alguma nave ligando essas luzes? Não vi, não. Eu nunca pensei que fosse uma nave espacial. Eu sempre achei que fossem 4 OVNIs diferentes. Ao mesmo tempo, um repórter observa um objeto enorme no céu. Mas, diferente de Cindy Pravda, que vê 4 bolas de luz, Lee Lambert vê a forma exata de uma nave. Eu saía pela porta dos fundos, ouvi um zumbido baixo, olhei para cima no céu e tinha um corpo enorme de luz. Ele tinha luzes embaixo, alternando entre luzes brancas e luzes verdes. Qual era o tamanho? Maior que um campo de futebol, talvez. Pelo menos do tamanho de um campo de futebol. Era monstruoso. Várias pessoas viram o mesmo objeto. O tamanho é igual das histórias do distrito de Trumbull e do sudeste de Illinois. Se é a mesma nave, a única pessoa que pode saber é o Dr. Michael Schwartz. Schwartz, um investigador de OVNIs respeitado, pesquisou o evento em 1994. O
O que eu espero fazer com o Michael hoje é ter a ajuda dele para tentar estabelecer uma relação entre a posição geográfica e o tempo dos diferentes dados. Quero ver nos radares os mesmos horários e locais de que falam nas chamadas para emergência. Oi, aqui é do Serviço Nacional de Meteorologia de Muskegon. Eu tô ligando para ver se a pessoa que me ligou era mesmo o xerife e não um trote. Ele estava em um dos nossos telefones. Então, o que está acontecendo afinal? Temos relato de 3 ou 4 luzes voando em alta velocidade, para cima e para baixo no céu. Então, Dr. Michael, temos as chamadas, temos as observações do local e temos as leituras dos radares. E o senhor é a única pessoa que teve uma conversa formal com o operador de radar. Nós fomos convidados até a área exata onde o jovem fez as observações. Ele demonstrou como é a trajetória de um avião. E depois disse uma coisa bem interessante. Ele disse que as leituras que recebeu naquela noite eram tão claras quanto as de uma aeronave comercial, só que 4 vezes maior. Quando o operador de radar viu essa coisa, ela devia estar a mais ou menos 18 mil pés de altura. Não era muito alto. E em 15 segundos ela se moveu a uma distância que deveria corresponder a uma velocidade de 1.600 quilômetros por hora. Nenhuma das nossas aeronaves de 14 anos atrás, nem de hoje, não poderia saltar tão alto. Pode voar verticalmente a mais de 1.000 quilômetros por hora. Isso mesmo. Não poderia fazer isso. O que ele viu depois é talvez mais estranho ainda. Essa coisa se dividiu de um objeto em 3. Isso é fundamentalmente misterioso. Ouvindo as gravações da emergência, você pode notar a emoção com que eles estão vendo em tempo real, o que as testemunhas estão vendo em tempo real. Estou vendo agora a uns 12 mil pés. Estou vendo várias trajetórias. Meu Deus, o que será isso? Eu tenho a impressão de que é uma evidência clara. Se vocês forem capazes de fazer relações entre todos os testemunhos que chegaram até a emergência da polícia e o que os operadores de radar nervosos disseram que estava acontecendo no momento, podem acrescentar a esse caso o que estava faltando. Há uma relação. Cindy Pravda diz ter visto várias bolas de luz. Ela não sabia que esses objetos estavam sendo seguidos por um radar e agora, 14 anos depois, o operador de radar de Michigan que viu esses objetos pode finalmente confirmar se essas visões além do convencional têm explicação. A investigação das chamadas de emergência sobre os supostos OVNIs pelo meio oeste chegaram a Holland, em Michigan, a 51 quilômetros ao sul de Grand Rapids. Em 8 de março de 1994, cidadãos em pânico começaram a ligar para os telefones de emergência falando de luzes estranhas. A polícia de Holland perseguiu e rastreou o objeto e pediu confirmação do radar local. Bill localizou o operador de radar ouvido nas gravações. Naquela noite, ele trabalhava na torre do radar do Serviço Nacional de Meteorologia em Muskegon. Pela primeira vez diante de câmeras, o operador de radar ajuda a recriarmos o caso. Seu nome é Jack Bushel. Jack, pode nos contar o que aconteceu naquela noite? Bom, primeiro era uma noite fria e bem limpa. A central me disse que o policial estava perseguindo as luzes, então peguei o meu radar e fiquei aqui, nesse local, para frente e para trás assim, procurando alguma coisa. E finalmente, a uns 15 mil pés, captei alguma coisa, um objeto muito brilhante em South Haven. Bushong pode ser ouvido nas gravações conversando com a emergência. Um policial na cidade de Holland me enviou uma mensagem perguntando se podemos identificar algo mais. Ele diz que parecem 3 ou 4. Eles ficam pipocando no ar. São trajetórias imensas. Eu nunca vi nada igual. O negócio é que, antes de eu terminar aquela frase, o objeto já tinha mudado de posição. Você disse que nunca tinha visto nada igual. Não, aquilo foi bem esquisito. Jack sabe que as leituras do radar não serão guardadas.
Ele faz um registro do que vê naquela noite em forma desses desenhos que mostra pela primeira vez. O policial disse que viu o que parecia ser um único objeto a uma grande distância dele, que se dividiu e, de repente, ele via 3 luzes no céu, ao mesmo tempo em que eu contava à central que estava vendo várias trajetórias. Agora estou vendo 3 delas. Elas estão separadas por uns 50 quilômetros. São trajetórias muito fortes e parecem um triângulo. Elas brilham. Elas são bem visíveis. Incrivelmente, Jack Bushong observa na tela de seu radar o que o policial de Holland e outras testemunhas relataram à central. Elas subiam e desciam em alta velocidade. Eu nunca vi nada se mover tão depressa. Agora vejo várias trajetórias. Essa coisa se parte de um objeto em 3. 3 a 4 luzes voando em alta velocidade. Eram 4 OVNIs diferentes. O que você viu naquela noite foram objetos que fazem coisas que aviões não fazem. Exatamente. Eu não vi nenhuma delas fazer curvas certas como a de uma aeronave. Elas iam de um lugar para outro e aí pulavam para outro, e sempre em ângulos retos. Bushong rastreia os objetos por quase 2 horas, observando eles se moverem em velocidades maiores que qualquer aeronave convencional. Elas iam de aproximadamente 15 mil a 50 mil pés. Eu não acreditava no que estava vendo naquela altura toda. O indicador de altura mostrava vários objetos demais para se contar, várias luzes. Eles se acumulavam no meio do lago Michigan e se espalhavam por pelo menos uns 50 quilômetros. De repente, Bushong não consegue mais rastrear os objetos e eles desaparecem. O suposto OVNI de Holland nunca foi totalmente explicado pelas autoridades. Se a administração de aviação de Chicago observou esses objetos, nunca se soube. Na verdade, de acordo com a administração, nem é possível verificar. Como Jack Bushong sabia quando criou seu mapa, a administração de aviação destrói seus arquivos a cada 6 meses. Eu vi mesmo uma coisa. Eu nunca tinha visto nada igual. 14 anos depois do evento, Bushong é categórico. O que ele monitorou no radar não era uma aeronave, nem eram anomalias atribuídas às condições meteorológicas. Temos os dados do radar corroborando as testemunhas nas chamadas para emergência. Temos 2 fontes de informação totalmente independentes que se assemelham. E o que é mais animador? A entrevista de Jack Bushong ao professor Swartz e nossa entrevista com Jack Bushong confirmam completamente que a história não mudou em 14 anos. O que apareceu em Holland, Michigan, em 8 de março de 1994, no distrito de Trumbull, em 14 de dezembro de 1994, e em várias cidades do sudeste de Illinois, em 5 de janeiro de 2000. Policiais, telefonistas de emergência e operadores de radar vivenciaram eventos inexplicáveis e chamaram a atenção do mundo para os casos. Eles também levantam a hipótese de que as naves estejam relacionadas de alguma forma. Eu vejo umas luzes, é um objeto enorme, seja o que for. Quando é um evento que acontece em vários estados, ligado a agências federais, é difícil deixar passar. Já que várias dessas testemunhas são observadores treinados, a credibilidade delas é ainda maior. É o que torna esses casos tão envolventes. Fico ligado no tamanho dessas naves. Elas são imensas, são brilhantes, flutuam, pairam e somem de vista. De onde essas naves podem ser? E quem está por trás disso? E agora a evidência em vídeo e as interpretações digitais fornecem as primeiras imagens do que essas testemunhas viram. Elas podem simplesmente ser veículos militares avançados ainda a serem revelados? Ou são naves extraterrestres observando cidadãos comuns? Ah, meu Deus! Nossa! A investigação descobriu importantes fatos novos e a investigação continua.